Já estamos de volta, em definitivo, com o nosso programa Ai Amigos Esportes na internet. E para abrir o programa desta segunda-feira, vamos falar de tudo o que aconteceu no fim de semana e acontece hoje com aquele jogão da segunda-feira no Campeonato Brasileiro 2017 da Série A. Campeonato Brasileiro Série A. No sábado, em São Paulo, na Arena Corinthians, o único paulista que comemorou o resultado foi o Corinthians, que venceu o Sport por 3-1 na abertura da 19ª e última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro 2017 da Série A. Com a vitória, o Corinthians terminou com a melhor pontuação, com 47 pontos, e se tornou o único clube a terminar invicto o primeiro turno na era dos pontos corridos, com 20 clubes. Apesar da derrota, o Sport segue no G6, na sexta colocação, com os mesmos 28 pontos. O Corinthians não deu chance para o Sport e saiu na frente. Logo aos 8 minutos de jogo, Fagner fez boa jogada e tocou para Guilherme Arana, que acertou um belo chute no cantinho do goleiro Magrão. No segundo tempo, o Corinthians matou o jogo. Logo aos 19 segundos sem marcação, Rodriguinho avançou em alta velocidade e mandou no ângulo do goleiro Magrão. Aos 21 minutos, o Corinthians marcou o terceiro gol. Cleison cobrou escanteio e Pedro Henrique subiu mais que todo mundo para marcar. O Sport fez o seu gol de honra em grande estilo aos 37 minutos com Thalisson. Final de jogo e de primeiro turno, líder absoluto Corinthians 3, Sport Recife 1. Campeonato Brasileiro Série A. No domingo, em Salvador, na Arena da Fonte Nova, o São Paulo perdeu para o Bahia por 2-1. Com a derrota, o São Paulo terminou o primeiro turno na zona do rebaixamento, na 17ª colocação, com os mesmos 19 pontos. Com a vitória, o Bahia pulou para a 13ª colocação, agora com 23 pontos. Tudo aconteceu na etapa inicial. O Bahia abriu o placar aos 39 minutos. Mendonça puxou a jogada pela esquerda e tocou para Rodrigão. O atacante cruzou e Regis subiu na área para completar para o gol. 3 minutos depois, o lateral Araruna errou na saída de bola pela direita e Zé Rafael avançou pela esquerda e rolou para Regis, que cruzou na medida para Mendonça mandar para o gol. No finalzinho do primeiro tempo, o São Paulo fez o seu gol de honra no momento os trapalhões da partida. O goleiro Jean tentou tirar a bola, atrapalhou-se todo e derrubou Lucas Prato na área. O árbitro anotou pênalti, o Profeta Hernandes converteu a cobrança. Final de jogo, Bahia 2, São Paulo na zona da degola 1. Campeonato Brasileiro Série A. No domingo, em São Paulo, no Allianz Parque, no jogo dos times reservas por causa da Copa Libertadores da América no meio de semana, o Palmeiras perdeu para o Atlético Paranaense por 1-0. Mesmo com a derrota, o Palmeiras terminou o primeiro turno na 4ª colocação com os mesmos 32 pontos. Já com a vitória, o Atlético Paranaense consolidou a sua reação na competição, pulou para a 8ª colocação, agora com 26 pontos. O único gol da partida foi do Atlético Paranaense do zagueiro Thiago Heleno aos 17 minutos da etapa final. Final de jogo dos reservas, Palmeiras 0, Atlético Paranaense 1. Campeonato Brasileiro Série A. No domingo, em Florianópolis, no estádio da Ressacada, o Santos não conseguiu furar a retranca e empatou com o Avaí em 0-0. Com o empate, o Santos terminou o primeiro turno na 3ª colocação, agora com 35 pontos. Já o Avaí continua na zona do rebaixamento, na vice-lanterna, com 18 pontos. Campeonato Brasileiro Série A. No domingo, em Campinas, no estádio Moisés Zucarelli, a Ponte Preta e o Vasco da Gama fizeram um jogo tecnicamente muito fraco. Com o empate, a Ponte Preta terminou o primeiro turno na 15ª colocação, agora com 22 pontos, e a 3 pontos da zona do rebaixamento. Já o Vasco da Gama caiu para a 12ª colocação, com 24 pontos. Campeonato Brasileiro Série A.
Nos outros resultados da 19ª e última rodada do primeiro turno do Campeonato Brasileiro 2017 da Série A, no sábado, no estádio do Maracanã, no primeiro jogo do técnico Abel Braga, após a morte do seu filho caçula, o Fluminense venceu o Lanterna Atlético Goianiense. O Fluminense inaugurou o placar com Wendel aos 14 minutos da etapa inicial. O Atlético Goianiense descontou aos 23 minutos com Paulinho. O Fluminense conseguiu a vantagem no marcador com Wellington Silva aos 33 minutos. E já no segundo tempo, o artilheiro Henrique Dourado garantiu a vitória para o Fluminense aos 12 minutos da etapa final. No domingo de manhã, no Rio de Janeiro, na ilha do Urubu, o Flamengo perdeu para o Vitória por 2-0 e demitiu o técnico Zé Ricardo com apenas um triunfo nos últimos 7 jogos e 2 derrotas consecutivas. O Vitória, que não tem nada a ver com a crise do Mengão, abriu o placar aos 40 minutos da etapa inicial com Iago. E para aumentar a crise do Flamengo, o Vitória garantiu a vitória aos 20 minutos da etapa final. Com a derrota, a diretoria do Flamengo demitiu o técnico Zé Ricardo e o time será comandado agora pelo interino Jaime de Almeida, já na próxima quarta-feira no duelo contra o Palestino pela Copa Sul-Americana. O nome preferido dos torcedores nas redes sociais é do técnico colombiano Reinaldo Rueda, que foi campeão com o Atlético Nacional da Colômbia na edição passada da Copa Libertadores da América. Outros nomes foram especulados, como o dos ídolos rubro-negros Zico, atualmente comentarista do canal esportivo Esporte Interativo, e Júnior, atualmente comentarista do canal Sport TV, além dos técnicos Fernando Diniz, vice-campeão paulista com Osasco Audax em 2016, e de Roger Machado, ex-Atlético Mineiro. No domingo, em Porto Alegre, na Arena do Grêmio, em outro jogo de times reservas por causa da rodada decisiva do meio de semana pela Copa Libertadores da América, o Grêmio segue na caça ao líder Corinthians, venceu fácil o Atlético Mineiro por 2-0. O Grêmio começou com tudo e logo aos 4 minutos abriu o placar com Pedro Rocha. No segundo tempo, o Grêmio garantiu a vitória com Fernandinho aos 26 minutos. E olha que o Atlético Mineiro ainda perdeu um pênalti muito mal cobrado por Robinho na etapa final. No domingo, em Curitiba, no estádio do Couto Pereira, na briga para fugir da zona do rebaixamento, o Curitiba venceu a Chapecoense por 2-0. O Curitiba matou o jogo já na primeira etapa. O questionado atacante Alexandro marcou aos 21 minutos e o incansável atacante Rildo garantiu a vitória aos 43 minutos da primeira etapa. E também no domingo em Belo Horizonte, no estádio no Mineirão, com times mistos de titulares com reservas, Cruzeiro e Botafogo frustraram os mais de 19 mil torcedores e não saíram do 0-0. Classificação. A classificação do primeiro turno do Campeonato Brasileiro 2017 da Série A terminou com o líder Corinthians, 47 pontos, segundo o Grêmio com 39, terceiro Santos com 35, quarto Palmeiras com 32, quinto Flamengo com 29, em sexto o Sport Recife com 28 pontos. Se o campeonato acabasse neste momento, essas 6 equipes jogariam a Copa Libertadores da América 2018. Sétimo é o Cruzeiro, oitavo é o Atlético Paranaense, nono Curitiba, décimo Fluminense, 11º Botafogo, 12º o Vasco. Essas 6 últimas equipes aí disputariam a Copa Sul-Americana 2018. 13º é o Bahia, 14º o Atlético Mineiro, os dois têm 23 pontos. 15º é a Ponte Preta de Campinas com 22, 16º o Chapecoense, os dois têm 22 pontos. 17º na zona do rebaixamento o São Paulo com 19, 18º Vitória com 19, 19º Avaí de Santa Catarina com 18, 20º Atlético Goianiense com 12 pontos. Próximos jogos. Em a partida adiada da 17ª rodada, o jogo acontece nesta quarta-feira, 9 de agosto de 2017, às 8 horas da noite, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, o confronto entre Ponte Preta e Fluminense. Vale lembrar que as duas equipes aí estarão em busca da vitória para fugir de vez da zona do rebaixamento. E você pode conferir tudo no nosso portal na internet aiamigos.com.br, clique em esportes, em seguida em Campeonato Brasileiro